Hoje, dia 24 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, e uma quinta-feira que teve aí bola rolando, a expectativa dos torcedores do Flamengo, que o Flamengo estava disputando a liderança do grupo na Libertadores, já estava classificado e acabou não conseguindo a vitória, empatou em 0-0, mas desta forma está classificado. Agora vamos ver agora o sorteio, quem vai cair com quem. Mas também tivemos aqui ontem dois eventos. O primeiro deles, o mais importante, que vale classificação, que foi a equipe do Clube Náutico Milton Barroso, no Sub-17, decidindo a vaga para a final contra a equipe do Camboriú. Primeiro jogo, o Barroso ganhou por 2-0 do Camboriú lá no Robertão, e agora o Barroso voltou a vencer por 1-0. Essa vitória convenceu, ô Jânio, para deixar o Barroso numa condição de favorito para decidir o título contra o Metropolitano? Olá, Eladio, olá você de casa. Realmente ontem o Barroso confirmou mais uma vez o seu favoritismo, né? Depois de ganhar lá na cidade de Camboriú por 2-0, ontem à tarde aqui no campo do Natalense, um vento danado que estava lá, nós fomos até lá, acompanhamos e mais uma vez o Barroso venceu. Aliás, o Barroso fez 10 jogos nesse campeonato, ele venceu 8 jogos e empatou 2 jogos. Então, tem realmente uma campanha extraordinária. Dentro dessa sua análise aí, vamos introduzir aqui a participação do Teco, que o Teco trabalhou essa base por um longo tempo, depois o Teco foi guindado, pelo menos sondado, para subir a categoria principal do Barroso, e por último o Teco acabou indo para o Marcílio. A saída do Teco mexeu na estrutura técnica da equipe do Barroso ou não? Não, na estrutura tática, num todo, não mexeu muito. Mas a obediência, tá? A obediência tática mudou bastante, tá? A gente sente que o Teco tinha aqueles garotos na mão. Ontem, e eu digo isso porque ontem, por exemplo, tá um jogo difícil contra o Camboriú, mas o Almirante Barroso já entrou em campo vencendo por 2-0. E no primeiro tempo, logo no início, o Barroso já fez o seu gol e acabou fazendo uma diferença de 3 gols. E aí os meninos entraram na provocação do time do Camboriú, o Camboriú desesperado, precisava buscar o resultado e começou a chegar junto com os garotos do Almirante Barroso, e os garotos do Almirante Barroso começaram a responder à mesma altura. Aí começou a vir cartão amarelo, e nós lá de cima da laje, onde nós estávamos vendo o jogo ontem, nós só faltava nós gritar para o técnico lá, o Nenê, manda os garotos se acalmar, os garotos estão na final do campeonato. Pois ele conseguiu ser expulso, o principal zagueiro do Almirante Barroso conseguiu ser expulso, tendo uma diferença de 3 gols para o adversário. Então, isso eu senti que faltou no Almirante Barroso. E o Teco tinha esses garotos na mão. O Teco olhava para eles, ele já sabia o que eles tinham que fazer. Então, eu acho que o Almirante Barroso sentiu, sim, a saída do Teco. Tecnicamente, os jogadores não estão mais rendendo aquilo que rendiam, principalmente o garoto Cadu. Hoje teve um pênalti para o Almirante Barroso. O Cadu foi extremamente despretensioso para a bola. Relaxado para a bola. Foi lá, atrasou a bola para o goleiro. Ninguém falou nada. O Cadu continuou jogando mal. Aí o Cadu deu uma melhorada no segundo tempo. Os caras começaram a encostar nele. E eu, lá de cima, a gente estava fazendo o jogo, eu vou lá, tem que tirar esse garoto é o diferencial da equipe do Almirante Barroso. O Almirante Barroso está ganhando o jogo de 3-0, saca os teus principais jogadores e deixa ali no banco, porque o clima não estava bom para o futebol. Não, o primeiro passo é chamar os garotos, seguinte, não entra na deles. Claro. Joga o futebol, deixa o árbitro tocar o jogo, e por falar em arbitragem, a arbitragem dessa competição, que termina agora a fase classificatória, deixando aí o Barroso e a equipe Metropolitano na final, que vão decidir o título do Sub-17. A arbitragem em si, ela foi boa
ou ela deixou a desejar? Não, foi boa, tá? A de ontem, inclusive. A de ontem foi boa também, a de ontem foi boa, inclusive expulsou o zagueiro da equipe do Barroso, por reclamação. O jogador já tinha cartão amarelo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele começou a reclamar. Teve uma falta, onde o outro zagueiro fez a falta, o garoto fez a falta e saiu da bola e ele foi lá reclamar para o árbitro. Uma falta clara. Aí o garoto acabou sendo expulso. Mas eu, inclusive, elogiava, Eladio, fico muito contente dessa renovação da arbitragem de Santa Catarina. Precisava dar oportunidade para esses novos árbitros. Eu, inclusive, estive falando com o Marco Antônio Martins, que hoje é o coordenador de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, e teve um jogo, inclusive, lá em Blumenau, o primeiro jogo, o árbitro vai de primeira linha, com uma postura extraordinária. Inclusive, eu dei o nome dele para o Marco Antônio botou ele na agendinha lá, eu falei, acompanhe de perto, tem muita gente assoprando apito aí, tem muita gente chegando com falta de oportunidade. Então, fiquei muito contente mesmo, Eladio, pelo que eu vi da arbitragem nesse Sub-17. Já é uma tranquilidade para quem participa de qualquer tipo de competição, não se preocupar com a arbitragem. Então, dentro desse seu relato, que a arbitragem que está sendo renovada na Federação Catarinense de Futebol tem tido um bom aproveitamento desses novos árbitros, que, lógico, estão aspirando subir dentro do cenário do futebol de Santa Catarina, porque eles começam ali no Sub-17 da segunda divisão, depois vão para a segunda divisão, provavelmente alguns desses árbitros vão para a segunda divisão, e aí vão ser observados para chegar um dia a galgar o topo número 1 da arbitragem de Santa Catarina, onde vai participar do campeonato da Série A. Então, é uma situação que a federação criou com o Marco Antônio Martins, que é renovação. Isso também aprovo bastante. É exatamente isso, né? E eu observei em todos os jogos, tem umas meninas também trabalhando de assistente, que estão crescendo bastante, né, nesse quadro. E assim, outra situação também, a gente fala aqui, ó, categoria de base não é resultado, categoria de base, mas ninguém gosta de perder, viu? Quando você vai para um campeonato, o Eladio, você, inclusive, tem que segurar o ímpeto dos jogadores, porque trabalhar com categoria de base é totalmente diferente de você trabalhar com time profissional, com time adulto. Você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser um pouco paizão, você tem que chamar a atenção, você tem que passar a mão na cabeça às vezes dar uma chamada forte. Esse é o trabalho da base. E eu tenho percebido, assim, os garotos muito competitivos, sabe? Eles não levam mais como se fosse só um trabalho de base. Mas isso também é importante, porque eu acho que é um papo furado, Eladio, tá? Esse negócio. Base é só para você trabalhar esses garotos para o futuro. Se perder, não tem problema. Cara, você não vai criar perdedor, tá? Você tem que criar o vencedor. Agora, tem que criar vencedor respeitando sempre o adversário. Uma hora você vai perder. Então, categoria de base, eu entendo que tem que se trabalhar fundamento, tem que se trabalhar isso, que o resultado é o menos importante, mas você também não pode criar jogador perdedor. Se convencer, Eladio, se eu estiver falando bobagem, você pode dizer. Então, eu tenho percebido isso, há uns exageros, tá? Agora, você imagina esse garoto do Almirante Barroso, tá? Jogou o campeonato inteirinho, é um dos destaques do campeonato. Aí, por uma bobagem, o cara vai expulso. Imaginou como é que ele dormiu essa noite? Puxa vida. Não, domingo é final do campeonato, eu tô fora. E desfalca, porque é um jogo único. E aí, não é só ele, é o time jogo todo. único, não tem jogo de volta, é um jogo único, vai desfalcar, evidentemente, o time do Clube Náutico Almirante Barroso. Agora, com relação à base, eu acho que está na hora dos clubes botar na cabeça de que a base é fundamental. Eles têm que ter um recurso definido para manter essa base N tempo. N tempo. Porque vai chegar o atleta, ele vai crescer, ele vai sobressair. Não tem competição, mas você tem que ter um departamento suficiente para colocar esse menino em outros clubes, em outras competições, dando a ele a oportunidade de crescimento. Agora, não adianta nada o que acontece em Santa Catarina pelo longo dos tempos,
É você fazer, tirando lá os times da Série A e Série B, até vou nominar, tirando Criciúma, tirando Figueirense, tirando Avaí, tirando Joinville, tirando a Chapecoense, que são aí 5 equipes, eu acho que poucas outras equipes têm um trabalho de base. Nós temos aí o Guarani da Palhoça, que faz um trabalho de base, mas eu não vejo, assim, do Guarani uma perspectiva de competição. O Guarani já entrou no ano passado na segunda divisão, não passou na segunda divisão, não cresceu na segunda divisão, e olha que ele tem o Sérgio Ramírez como um dos coordenadores e treinador da equipe. Então eles têm uma situação. Então falta aos nossos clubes dar o valor necessário a esta categoria de base. Aqui nós discutimos aqui já várias vezes. Eu ainda acho que deveríamos acrescentar de que deveríamos fazer o sub-20 ao invés de fazer o sub-17, para dar já condições desse atleta do sub-20 já ter condições de, no mesmo ano, no ano seguinte, ele já ser colocado no mercado da bola. Eladio, assim, o que os clubes têm que começar a entender uma coisa, e isso vai esse recado para o Marcílio Dias também, tá? Que categoria de base não é custo, é investimento. Teve um caso que aconteceu, e eu fui pessoalmente lá, e eu não sou hipócrita, eu sou um comentarista esportivo, mas não posso negar que sou marcilista, até porque prestei serviço para o Marcílio Dias muito tempo, né? Como voluntário, como diretor, né? Teve um jogador que se destacou no time de Blumenau, que jogava aqui no Metropolitano, um camisa 10, muito bom. E uma pessoa foi e comentou com o diretor do Marcílio Dias, tá vendo esse 10 aí, esse é um baita do jogador. Sabe o que o diretor falou? Pô, legal, eu vou falar pro Tom Gil indicar ele pro Figueirense, porque nós não temos estrutura aqui para trazer esse garoto. Pelo amor de Deus, gente. Cara, o que é? Eu estive conversando com o Bene lá do Barra, que tem estrutura muito boa lá, e eu citei isso aí, inclusive, para o Marcos, que é o diretor de futebol, ele falou, cara, Deus o livre, o cara não pode pensar isso. O que ele tem que fazer? Traz esse garoto, bota esse garoto no Marcílio, registra ele no Marcílio, e aí tu empresta ele, não precisa se deixar ele lá dentro. Quando se negociar esse jogador, o Marcílio vai pôr dinheiro no bolso. Mas, ô Jânio, vamos bem... pelo amor de Deus. Vamos bem em cima do assunto. Termina no domingo agora o Sub-17. Quem foi aproveitado, foi aproveitado. Um exemplo, o Barroso está promovendo alguns jogadores, o Camboriú está promovendo alguns jogadores, o Barra está promovendo alguns jogadores. Eu não sei se o Marcílio Dias vai promover algum desses meninos que estavam na base. Tem 2 meninos lá que vão estar integrados no grupo. O restante dos jogadores vão ser todos, porque só vai voltar a ter atividade no ano que vem, ou na primeira divisão, ou na segunda divisão. O Marcílio ainda está jogando esse campeonato da CEF, tá? Que é um campeonato opcional, que é das escolinhas... É a Associação das Escolinhas... Das escolinhas de Santa Catarina, da região aqui. O Marcílio ainda está disputando essa competição, então ele vai mais longe. Mas tem outros clubes que não estão disputando. Mas é aquilo que você falou. A falta de calendário vai desestimulando os jogadores, vai desestimulando os clubes, mas aí falta trabalhar isso junto à Federação Catarinense de Futebol, ou criar campeonatos alternativos para que esses jogadores, para que esses garotos fiquem em atividade o ano todo. Porque você começa a ficar só treinando o ano todo, chega uma hora que você vai se desgastar, você não vai querer mais fazer isso, só treinar. Mas é o seguinte, Jânio, tá acontecendo, você está colocando aí a CEF, que a CEF vem fazendo esse trabalho, mas a CEF ela trabalha do sub-10, sub-6, até o sub-15. Fez até o sub-17. O que a CEF está trabalhando, ela não trabalha mais além disso. Então você fez até o sub-17. Depois você vai ter que esperar 2, 3 anos, para você poder integrar, ou você tem qualidade com 15, 16 anos, para já estar sendo levado para outro clube. Não, mas por isso que tem que mudar esse negócio além de mudar, de campeonato estadual. Além de mudar, primeiro você tem que ter uma estrutura física. Tem que ter um centro de treinamento, tem que ter um local adequado de alojamento, alimentação, estrutura médica, para poder pensar em formação de atleta. Caso contrário, tem que fazer hoje para acabar amanhã. Mas se não tem condições, busca parceria. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós voltamos aí para falar do amistoso do Marcílio Dias contra a equipe do Avaí e também da participação de Itajaí no JAST que está acontecendo na cidade de Rio do Sul. Voltamos em seguida.
Estamos de volta e esse segundo bloco temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós vamos usar a tabela, porque depois o Jânio vai se empolgar um pouco aqui, porque ele vai analisar o jogo amistoso do Marcílio Dias. Então vamos primeiro aos resultados que aconteceram no futebol rolando por esse Brasilzão afora. Vamos lá? Na Libertadores, tivemos aí a vitória do Grêmio, consolidando a sua classificação, 1-0 em cima do Defensor. O River Plate e Flamengo ficaram no 0-0. O Flamengo estava brigando para conquistar o primeiro lugar, mas ficou na segunda colocação. E o Grêmio na primeira. E o Palmeiras foi o que somou mais número de pontos. E na Libertadores também, um jogo para esta quinta-feira, o Santos vai enfrentar o Real Cagliaço e o Corinthians vai pegar os Milionários. Corinthians e Santos, já classificados também. Corinthians com empate é o primeiro colocado do grupo. Na Copa do Brasil, na quarta-feira, Palmeiras empatou com o América Mineiro em 1-1, mas já tinha ganho o jogo 2-1. Por essa razão, o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil. Nós falamos aqui da participação de Itajaí no JAST, Jogos da Terceira Idade, que está acontecendo na cidade de Rio do Sul. A delegação de Itajaí seguiu ontem, já participou do cerimonial de abertura e hoje continuam as competições. E segundo os dirigentes da Associação de Esportes de Itajaí, eles têm chance no Bolão 23 e também no handball masculino. Essas são as duas categorias aí que o Itajaí tem condições de brigar nesta competição do JAST que está acontecendo na cidade de Rio do Sul. Então agora vamos ao episódio. Marcílio Dias fez 3 amistosos. Primeiro amistoso ganhou do Camboriú. Ganhou do Figueirense. Do Figueirense. Depois ganhou do Jaraguá. E agora fez o terceiro amistoso contra a equipe do Avaí. Um balanço dos amistosos do Marcílio Dias antes do início do campeonato, Jair. Na verdade, o Marcílio Dias começou a sua preparação num treino lá contra o Figueirense e as informações que veio lá de Florianópolis, até porque o Figueirense acabou fechando o CT, inclusive não permitiu que a gente adentrasse lá para assistir o jogo. O Marcílio Dias, segundo as informações, fez uma grande atuação e venceu por 2-0. O técnico René Marques falava que a prioridade dele era primeiro organizar a defesa e depois organizar os outros setores. Isso aconteceu novamente na semana passada, onde o time foi até Jaraguá do Sul e venceu a equipe do Jaraguá por 6-0. Aí o treinador disse que já começava a organizar aí o meio de campo e o ataque. E ontem, mais uma vez, o Marcílio Dias entrou em campo ontem à noite. Era um jogo-treino, mas não tinha clima de jogo-treino, era um clima realmente de competição. Enfrentou a equipe do Avaí, uma equipe sub-23 que vai representar o Avaí no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Um time muito bom, um time com jogadores muito rápidos, time de qualidade técnica muito boa, taticamente muito bem organizadinho, muito melhor que o do Marcílio Dias, até porque o Marcílio Dias começou a trabalhar agora e não poderia ser diferente. O time do Avaí já vem trabalhando há muito tempo. Mas o Marcílio Dias entrou em campo ontem num sistema 4-3-3, jogando com apenas 3 no meio de campo e 3 atacantes, com apenas um jogador de contenção, um volante apenas. O Marcílio Dias saiu jogando ontem com o goleiro Rafael Kahn, na lateral direita o Bruno Santos. Como é que foi o Rafael? Muito bem, muito tranquilo o Rafael, né? O Rafael jogou o primeiro tempo, depois acabou saindo. Bruno Santos, bom lateral pela direita. O Rogério, todo mundo já conhece, um zagueiro firme, tranquilo, mas também tem algumas dificuldades com essa garotada muito rápido. O Igor, gostei muito desse zagueiro, e o Renan Castro lá pela lateral esquerda. O Arthur Feitosa jogou como volante, o Andrei Alba e o Max um pouco mais à frente. O Max sendo o camisa 10, o armador do time, com uma qualidade técnica extraordinária, mas ainda sentiu uma falta de entrosamento. Lá na frente, pela direita jogou o Abner, o Wilson Júnior jogou pela esquerda, aberto, e o Levac jogou de centroavante. O Wilson Júnior, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do Marcílio Dias, fez uma grande partida.
Agora, taticamente, como o Marcílio Dias se portou? O Marcílio Dias jogou conforme a filosofia do seu treinador. O René Marques tem sempre, por filosofia de trabalho, jogar fechado e sair rápido. E ontem o Marcílio Dias foi surpreendido. Até começou bem o jogo, perdeu 2 oportunidades, o goleiro do Avaí fez 2 grandes defesas, e a partir desse momento o time do Avaí viu que o Marcílio Dias ia oferecer condições para eles colocarem a bola no chão e jogar, até porque o Marcílio Dias começou a marcar na linha de trás, não adiantou a sua marcação, deu espaço para o time do Avaí, e o time do Avaí, muito bem entrosado, vinha muito rápido e retornava também rapidamente. Aí o Marcílio Dias encontrou uma dificuldade muito grande de sair para o jogo. Então, o Marcílio Dias, taticamente, acho que ficou ainda devendo. Tecnicamente, indiscutível a qualidade técnica dos jogadores do Marcílio Dias. Um time muito parelho, Elaide, você de casa, desde lá atrás, o meio, o ataque. Porém, achei ainda que o Marcílio Dias está jogando muito atrás pela qualidade técnica dos jogadores que ele tem na frente. Tá? Talvez, Rogério, talvez em função do que você falou na conversa que teve com o René, quando o René disse o seguinte: vou primeiro trabalhar defesa, para depois trabalhar meio de campo, para depois trabalhar ataque. O que eu acho isso uma aberração. Eu acho uma aberração. Eu acho que o futebol, você trabalha isso taticamente lá, mas depois você junta as peças do quebra-cabeça e trabalha no conjunto. Então, o conjunto tem que funcionar. Porque se eu pensar só na defesa, primeiro, depois pensar no quando for encaixar isso aí, vai demorar demais para mim conseguir encaixar. Então, você vai ficar com excesso de toque, sem opção ofensiva. Isso, exatamente isso. Falasse a palavra certa. Deu o Marcílio Dias, começou a tocar bola, mas não achava um espaço para sair jogando. Eu até estava ao lado do seu Luiz Plácido ontem lá assistindo o jogo e eu falei, os caras estão querendo jogar igual ao Corinthians, mas não acham espaço. Não conseguem achar espaço. Porque o Corinthians é um time que toca bola, mas o Corinthians... Por que você não fala Palmeiras? Por que você não fala Palmeiras? Por que você não fala Flamengo? Não, porque eles não jogam igual ao Corinthians. Não jogam igual ao Corinthians. E até tem time bom, mas taticamente o Corinthians é um time que melhor joga no Brasil. Então o Marcílio Dias, por demorar, por mau posicionamento também do ataque, por falta de os jogadores começarem a rodar e procurar o espaço, porque quando tu joga estático, fica fácil de o adversário te marcar. Você tem que sair da marcação. E a gente sentia isso no Marcílio Dias, que ele estava engessado. Era aquilo ali, cada um na sua posição. Tá, e só para mim poder entender um pouquinho, os alas do Marcílio Dias participaram ofensivamente ou eles ficaram atrás passivamente? O primeiro tempo participaram ativamente, e aí que foi o grande erro. De estratégia e demarcação. Porque o que acontece? Quando o lateral sobe, alguém tem que cobrir o lateral. E o Marcílio Dias tomou 2 gols na subida do lateral e ninguém fez a cobertura do lateral, onde o volante deveria estar fazendo a cobertura. Então eu não sei se é o ideal para o Marcílio Dias, por ter os jogadores rápidos, e esses jogadores lá da frente não são marcadores, eu acho um risco muito grande o Marcílio Dias jogar com apenas um volante. Porque quando tu tem um time rápido, onde você tem os laterais que sobem, onde você tem os atacantes rápidos também, que jogam lá na frente, você tem dificuldade de marcação. E aí você abre a oportunidade para o teu adversário jogar. E foi o que aconteceu ontem. Um outro detalhe, Jânio, você falou aqui no seu comentário de que o René Marques usou um time e depois mexeu bastante no segundo tempo. Foi isso, mais ou menos? Sim, exatamente. Começou com esse time, no segundo tempo ele fez 9 modificações. Eu gostei muito do Sabiá, tá? Eu acho, o Sabiá entrou no segundo tempo, eu acho que o Sabiá vai ser o titular desse time. Mas só para completar, é claro que foi um jogo treino, nós temos que fazer a nossa avaliação, nós fomos lá para fazer isso, mas nos dá muita esperança porque a gente vê que tecnicamente o time é bom. Só um detalhe também, eu acho que o René Marques não tem o time na mão. Ainda não. Não tem, por quê? Porque eu penso que o treinador, nessa altura do campeonato, o último treino, eu vou jogar com a minha força máxima aquilo que eu tirei o supra-sumo. Concordo. Aqueles jogadores que passaram na minha avaliação, eles vão ser meus titulares dali para frente. Eu não vou mexer mais, não.
Eu não vou dar oportunidade para mais ninguém. Agora, daqui para frente, esse time que vai terminar com o jogo com o Avaí, que é o time base que vai ser preparado para jogar o primeiro jogo contra a equipe do Fluminense. Não tenho outra alternativa. Se eu estiver mexendo, é porque eu tenho dúvida. E essa dúvida é uma dúvida que vai levar para dentro de campo a intranquilidade. Concordo plenamente que no final do jogo eu falei para ele, pois é, Renê, você disse que primeiro acertou a defesa, e a defesa bobeou nos 2 jogos. Ele falou, pois é, foi bom acontecer isso num jogo treino para não acontecer lá no final. Ou seja, não estava como ele quis. Aí eu concordo contigo. Quer dizer, você trabalhou até agora só a defesa, e quem falhou foi a defesa, tem alguma coisa errada. Tem que treinar o conjunto. Ele precisa ter já o seu time, o seu elenco. Porque eu sempre disse, e repito, e vou repetir tantas quantas vezes não. O melhor time, o time mais bem entrosado é aquele time que o torcedor escala. Não é aquele que o treinador escala. Aquele que o torcedor, ele já está acostumado, porque o time vem jogando sempre aquele time, aquele time, aquele time, aquele time. Fica gravado na cabeça do torcedor. Aí é um time competitivo. Aquilo que você está falando do teu próprio Corinthians. Meu não, eu sou marcelista. Mas como é que você não, mas eu sou um simpatizador do grande e belo futebol do Corinthians. Do Corinthians. Tu acha que o Corinthians vai ser campeão esse ano? Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Com essa aqui, eu acho que eu vou ter que me despedir. Amanhã estaremos de volta. E aí, então, já analisando com mais profundidade a possibilidade dos nossos clubes na segunda divisão, porque faltam 10 dias para a bola rolar oficialmente no Campeonato Catarinense. Um abraço e até amanhã.